Tudo certo. Bom, primeiramente, bem-vindo a todos ao último dia, e eu queria aproveitar aqui para passar justamente uma agenda do que a gente executou até agora. O primeiro dia a gente fez uma apresentação do projeto, depois a gente fez uma sequência de dias bastante técnicos, e no terceiro dia a gente vai conversar um pouquinho sobre governança, e a gente vai ter um convidado aqui, que é a PGE Santa Catarina. O Paulo Rony vai fazer uma apresentação para a gente a respeito da implantação e como é que está a execução do projeto lá na PGE Santa Catarina. Vocês repararam que a agenda é bastante técnica nos 3 dias, no segundo ao quarto dia, e isso tem um motivo, que é explicitar a complexidade do projeto, né? O projeto não é um projeto simples, e você precisa ter, para realizar um planejamento, uma visão da complexidade do todo do projeto. Então, algumas pessoas podem dizer, mas eu não entendi muito bem, eu não sou técnico, etc., mas a ideia é que um gerente de projeto consiga enxergar justamente as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, e a gente teve um ganho agora com esse modelo virtual, que é a disponibilização das entrevistas, né, das palestras lá no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não tem um link, eu vou passar no final, mas está lá no grupo. Deixa eu provar um pessoal aqui que ainda está aqui. Pronto. Para quem ainda tem um link, eu vou passar depois novamente aí, para cá alguma dúvida que surgir. Mas a ideia é essa, é ter uma noção da complexidade do projeto mesmo, e também envolver o pessoal técnico para que eles mesmos saibam se eles são adequados, os perfis adequados. Nós vamos ter a oportunidade de falar aí com o Paulo, eu acho que ele tem toda a grandeza para nos dizer o quão complexo é o projeto e quão envolvido você precisa estar no projeto. E isso passa uma mensagem muito importante, que é de permanência. As pessoas precisam permanecer no projeto a longo prazo, porque o projeto é tão complexo que iniciar tudo do zero a todo instante, isso iniciar o treinamento e Deixa eu só conferir aqui se eu estou com o microfone aberto direitinho. Isso. Iniciar o treinamento novamente com as pessoas é tudo muito custoso, e isso vai ser bastante prejudicial para todo mundo que se envolver no projeto. Então, são 5 dias, é muito extenso. Essa agenda nós fazíamos em 3 dias na forma presencial, 3 dias o dia inteiro, então, na verdade, a carga horária era muito maior do que nós temos aqui. Infelizmente, naquele momento, nós tínhamos uma intimidade, a gente tinha uma reunião intimista com as pessoas, com apenas 4 procuradorias no máximo, e um convidado, uma instituição terceira. Então, nós conseguimos esmiuçar alguns problemas que nós não temos oportunidade aqui online, inclusive por a reunião ser gravada e ter detalhes que a procuradoria talvez não tenha interesse em expor, e é por isso que ficou, digamos assim, um gap, um silêncio muito grande em relação ao projeto. Mas a apresentação, essas visitas técnicas, essa primeira visita técnica, ela sempre foi muito pautada na visão específica de cada procuradoria, quais sistemas roda ali na casa e etc., e a intenção era adequar o projeto às dificuldades da Procuradoria, algo que a gente não consegue fazer aqui. Então a gente tem ganhos, mas também a gente tem algumas perdas estando no formato online. Bom, em relação ao projeto, uma dúvida que é constante, e eu acho que talvez esteja sanada, mas eventualmente eu acho importante nós colocarmos, é que o Sapiens é um sistema único. E não estamos entregando um sistema diferente para a Procuradoria, não estamos entregando um programa diferente para o Ministério da Economia, no caso do SuperBR. E não é um sistema diferente do sistema que vai rodar na AGU. É tudo uma esteira só, e cada um vai utilizar o módulo e vai habilitar o módulo que desejar.
Então, é importante todos entenderem que o sistema é único e o sistema que vai rodar na AGU é o sistema que vai rodar na Procuradoria, que é o sistema que vai rodar no SUBBR, com alguns detalhes. Os detalhes são simplesmente a utilização. No caso do SUPBR, o foco deles é administrativo. Então, nós vamos manter o módulo administrativo, que é o core do SUP, e provavelmente não vai necessitar do módulo judicial, do módulo dividativo e por aí vai. Então, ele não vai habilitar esses módulos. Mas o sistema é integralmente o mesmo. Nós trabalhamos com um sistema único. Então, isso gera algumas dúvidas, gerou algumas dúvidas com algumas pessoas, alguns convidados que eu consigo ver o nome aí, entraram em contato e perguntaram sobre o sistema, e é importante ter essa visão de que nós estamos trabalhando com um sistema único e o projeto que vocês vão trabalhar é o projeto da AGU, que a AGU também vai implantar na própria casa. E isso tem um significado muito importante em termos de governança e em termos de participação do projeto. A gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, a ideia do SUP entra dentro da questão de unificação da advocacia pública. E unificação tanto da conversa entre sistemas, como também de trabalho, né? E também a facilitação, né? Quer dizer, hoje a realidade das procuradorias são muitos sistemas contratados ou muitos sistemas eventualmente fabricados para a própria procuradoria e que não se conversam, que principalmente tem problemas em conversar com alguns tribunais, e esses problemas a AGU já vem enfrentando há muito tempo. Há mais de 5 anos, 6 anos, a AGU já consolidou uma solução para esse problema, e não à toa as procuradorias vieram e observaram que o sistema era aquilo que elas precisavam. Então, não havia outro caminho senão colaborar com as procuradorias. No entanto, o sistema Sapiens, na forma como era feito, como um bloco, citando as palavras do Caio no início, na forma como era feito especificamente para a arquitetura da AGU. Então, não era plausível fornecer um software e exigir que a Procuradoria, eventualmente, se adaptasse em termos de infraestrutura para um software tão, digamos assim, concretizado para a infraestrutura da AGU. Então, fez-se necessário a revisão desse projeto e casou com a necessidade de evolução do próprio Sapiens. Então, aquela questão de juntar 2 projetos, juntar 2 necessidades e 2 coelhos com uma cajadada só. A promoção da eficiência pública é o foco da AGU quando a gente abre essa disponibilização, né, do sistema, mas existe a contrapartida, isso é, existe a necessidade da Procuradoria participar de forma ativa dentro do projeto, e não apenas enxergando o projeto como um sistema em que ela vai absorver e utilizar e vai demandar correções. Não é assim que nós projetamos o projeto SUP. Nós projetamos no formato de comunidade, de uma construção de comunidade, numa construção conjunta entre necessidade e atendimento por parte não só da AGU, mas por parte de todas as outras procuradorias. De forma que uma procuradoria que é capaz de executar uma gama de sejam problemas, bugs ou evoluções dentro do sistema, execute em prol de uma outra procuradoria que não tenha braço, não tenha dinheiro, mas ela tem capacidade de suprir a comunidade de outras formas. Por exemplo, numa documentação, por exemplo, numa questão mais... A gente não tem programador asímio que é capaz de desenvolver no SUP,
mas nós temos grandes procuradores, nós temos um pessoal de apoio muito interessante, que é capaz de progredir com documentação, que é capaz de selecionar bugs importantes, achar bugs, identificar, e então a gente precisa dividir esse espaço e também ponderar para que os pequenos sejam atendidos pelos grandes, e não somente os interesses dos grandes dentro das procuradorias sejam atendidos. Então, a gente criou um modelo de governança, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Esse modelo de governança foi criado, inclusive, com as procuradorias, junto com as procuradorias, durante os primeiros encontros, ainda lá em 2019, início de 2020. Então, foi uma coisa conjunta, e nós tínhamos intenção de continuar essa construção conjunta, motivo pelo qual eu chamo a atenção que a primeira visita técnica, ela sendo virtual, não sendo mais presencial, nós temos algum prejuízo, com certeza nós temos. Bom, em relação aos passos seguintes e os atuais. Vamos lá, o projeto é dividido basicamente nessas 5 etapas. Vocês iniciaram, eu imagino, todos vocês estão presentes, com o Acordo de Cooperação Técnica Preliminar. Nós temos atualmente 40 vigentes, entre procuradorias e entidades parceiras da AGU, como o SEBRAE, Correio, SERPRO e a SBRH, desculpa, que entraram no projeto agora, cada uma fornecendo a sua capacidade produtiva, assim como nós esperamos com as procuradorias. Encerrado essa etapa, o ACTP é uma intenção de uso, ele ainda não é uma definição de que a procuradoria vai usar. Ele é uma intenção de uso para que vocês estejam aqui, para que nós conhecemos o projeto e nós iniciarmos as nossas conversas, iniciarmos a nossa etapa de primeira visita técnica, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nessa área laranja, na segunda etapa. Tivemos uma mudança de planejamento, porque era uma visita presencial, nós tivemos que trocar para uma visita virtual, e aqui a gente entra numa prospecção de indicados para a segunda visita. O que seria a prospecção? Você ter uma visão da complexidade do projeto e saber quem é que eu vou enviar para a visita técnica da segunda visita técnica. Essa segunda visita técnica é o nosso internato. É onde vamos colocar realmente a mão no código, não vamos ter mais conversas sobre o projeto em si de forma negocial, com um asterisco aí, que eu quero colocar ainda, mas nós vamos colocar pessoas para trabalhar e capacitá-las fazendo algo de interesse da Procuradoria. Assim como nossos entes parceiros também produzem algo de interesse deles, mas também produzem algo de interesse do projeto, é uma troca. Para isso, você tem que ter essa visita técnica inicial, onde você tem capacidade de escolher profissionais adequados a visitarem a AGU durante o período de 30 dias. Nós tivemos a visita da Santa Catarina, que foi muito mais extensa do que 30 dias, do Rio Grande do Sul, que foi muito mais intensa do que 30 dias, e se eu não me engano, de Goiás também. Claro, eles são aqui nossos vizinhos, então para eles ficou mais fácil, mas ainda assim, isso envolve um custo muito alto. Enviar profissionais para ficarem 30 dias ou mais aprendendo e aprendendo tudo, em detalhes sobre todo o projeto. Então, na primeira visita, você tem capacidade de ter uma visão de que tipo de profissional você vai enviar e, principalmente, se esse profissional ele vai permanecer na sua procuradoria, porque senão você vai ter uma perda inestimável, que é de conhecimento. Então, é para isso que serve a primeira visita técnica, ela é extremamente importante. Esse desenho de execução do projeto, ele se mostrou muito satisfatório, extremamente suscetível a grandes decisões, né? A decisões acertadas. Então,
nós estamos executando ele já há um bom tempo e, pelo que a gente pode ponderar, está bem acertado. Vamos ver aí com o Paulo, né, se ele vai reconhecer isso ou se ele vai demonstrar outra coisa. Vamos ver. Não foi nada combinado em relação à PGE Santa Catarina, tá? Ele vai falar de acordo com o que... Eu nem conheço a apresentação dele, é totalmente autônomo. Então, a segunda visita técnica, ela prevê a escrita em código, do código produção mesmo, e isso faz com que a Procuradoria tenha duas ambientações muito legais. A primeira delas é saber por completo como funciona o sistema. E a segunda é saber como funciona a parte de governança do código, como é que faz uma entrega, como é que não faz uma entrega. Então, ela tem uma proximidade muito grande com os nossos programadores da própria AGU, e a pessoa sai dali capaz não apenas de instalar o sistema, dizer que ele funciona com Docker, dizer que ele funciona com Elasticsearch, meu Deus, como ele é complexo, não, ela sai dali resolvendo problemas, de forma que nós conseguimos chegar na próxima fase, com a CTD definitivo, e ainda também na eventual instalação posterior, de forma que a Procuradoria execute o sistema de forma autônoma, isso é, não dependa da AGU, apesar de ter um sistema que nasceu dentro da AGU. A ideia não é fazer um sistema, entregar e se vira, é isso aí, não posso dar suporte, um abraço. A ideia é que nós trabalhamos em conjunto para que posteriormente você trabalhe de forma autônoma. E isso encaminha o projeto para o sucesso, porque realmente se você entrega uma coisa que a pessoa não sabe utilizar, ela acaba abandonando aquilo e abraçando uma eventual contratação que tem um suporte, que parece dar um suporte maravilhoso no início e depois acaba esquecendo de você. Não sei se alguém de vocês teve oportunidade de ter esse tipo de contrato, nunca vi também. Mas, então, o internato é extremamente necessário, não é algo que nós podemos simplesmente tirar e transformar em uma breve explicação online. E dali nós temos o ATC definitivo, que é a decisão da Procuradoria, com base em todo o histórico, acompanhamento, envolvimento no projeto, em executar e decidir colocar em produção. Se eu não me engano, estamos caminhando para isso com a PGE Santa Catarina, não temos ainda, salvo engano, o ACT definitivo assinado com a PGE Santa Catarina, porém, estamos caminhando porque ela já está em última fase, um pouco mais adiantada, colocando o sistema em piloto, em produção. E aí o Paulo vai entrar aqui na nossa reunião para especificar mais ou menos como é que é essa realização deles. Então, aqui você tem uma visão do que você precisa passar até você chegar em produção. Nós estamos ali no começo, mas já é um bom começo, porque eu sei que várias procuradorias estavam perdidas, não sabiam, tipo, poxa, e agora? Eu uso, não uso? Onde é que eu baixo? Como é que é? Quem vai me dizer? Instruções? Tudo está focado na primeira e na segunda visita técnica, ok? Bom, eu queria... Deixa eu mudar o nosso planeta aqui. Falar um pouquinho sobre esse documento de governança, tá? Esse documento de governança, como eu disse, foi criado em conjunto. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior, acho que sim, melhor, né? Foi criado em conjunto durante as visitas técnicas. A ideia dele é a seguinte: a governança do projeto é baseada em pontos. Então, pontuação, né? Então, nós temos... Deixa eu ver se eu consigo... vou ter que usar o mouse aqui. Então, nós temos a definição de 2 releases por ano, 2 releases finais para o sistema. Então, elas vão acontecer em 1º de abril e 1º de outubro, durante reuniões estratégicas. E a dinâmica de aceitação ou não de entregas é baseada por meritocracia e votação. Então, com base nas entregas que uma procuradoria eventualmente fizer
ou um parceiro, ela vai ser pontuada e com base nos pontos nós qualificamos a Procuradoria para decidir o caminho que será traçado para o projeto. Nos 2 primeiros anos do projeto, a AGU ela vai ser a dona da estratégia, mas após isso, a própria comunidade vai construir um caminho para aonde que vai ser traçado o melhor, digamos assim, as prioridades do sistema que ainda faltam. Seja mudar eventualmente o layout que está com a usabilidade não adequada, seja inserir uma integração que nunca foi feita e é uma novidade. Isso é um exemplo, a título de exemplo, né? Porque a AGU já trabalha com integrações já há um bom tempo. Mas a ideia é pontuar e aqueles que fazem mais consigam conduzir o projeto para uma necessidade. Então, vai puxar sardinha ali para o dele, mas não necessariamente, porque a ideia também é que os pequenos pontuem. Então, com uma ponderação de serviços, por exemplo, ninguém quer fazer documentação. Então, se está fazendo pouca documentação, o artefato documentação em cima do projeto vai valer mais do que os pontos de função, eventualmente. Fazendo com que um pequeno consiga realizar uma tarefa que um grande, que realiza grandes desenvolvimentos, ia deixar de lado, porque para ele é muito mais importante fazer um módulo de dívida, um módulo para o próprio Estado, ou ainda uma refatoração completa nos serviços de infraestrutura. E, bom, o céu é o limite. Tá? Depois que a gente começa a trabalhar com o sistema, melhorias de imediato aparecem o tempo inteiro e nós temos ideias o tempo todo. Então, nós entramos com a formalização de demandas no primeiro ciclo, onde existem regras. Aqui, eu não vou entrar tanto ao detalhe, tá aí na tela para vocês, mas tanto ao detalhe das minúcias da governança, porque nós gostamos muito de conversar sobre essa governança com a própria Procuradoria, onde ela pode ponderar, poxa, mas se você pontuar nessa forma, se a gente começar com pontuação 0, para quem entra no projeto, quem entra no projeto depois pode ser prejudicado, porque o pessoal já está com pontuação. Alguns pontos já foram colocados, inclusive o fato de zerar a pontuação a cada 2 ciclos estratégicos, né? Isso daria mais ou menos um ano, né? Porque isso favorece também a entrada de novos parceiros, sem, no entanto, prejudicar aqueles que já estão ali executando, fizeram grandes mudanças e a todo instante tem uma pontuação zerada. Mas a ideia é essa, é que nós trabalhemos com pontuação e a pontuação determine o caminho e a necessidade maior de cada procuradoria. Porque vai haver, ou vão haver, necessidades que não estão contempladas no projeto. Inicialmente, a AGU vai prospectar um sistema que tem visão federal, visão nacional, né? E a Procuradoria tem uma necessidade municipal, estadual, com seus impostos, etc. Então, o módulo dívida, por exemplo, ele é um módulo que vai contemplar mudanças bastante características para cada estado. Então, você pode fazer sozinho, ou você vai poder cadastrar essa sua necessidade dentro de um banco de necessidades, e ali há uma votação. Claro que você vai votar para você mesmo, mais outras pessoas, para saber se aquilo ali é importante ou não para o projeto, quanto que aquilo ali atende, e a gente vai designar cada pessoa. Como haverá uma comunidade e muitas pessoas fazendo, e aqueles itens pouco votados têm uma pontuação alta para posteriormente você conseguir votar para você uma demanda de interesse, acaba que você pensa, mas ninguém vai votar ali para corrigir o módulo dívida lá do município, lá do Acre, porque só tem 2 pessoas na procuradoria ou algo do tipo naquele município. Só que essa pontuação vai valer muito.
Então, uma procuradoria grande pode atender rapidamente uma manutenção dessa que é pequena, para pontuar bastante, para no próximo ciclo ela definir, não, mas o que a gente tem que fazer agora é meu interesse, e o meu interesse agora é um pouco diferente. Para trabalhar em comunidade e para dividir o trabalho. Então, aqui é muito mais interessante trabalhar em conjunto com a Procuradoria esses pontos. Eu vou fornecer esse documento para vocês, vocês podem criticar, vocês podem... eventualmente, a gente vai fazer um desenho dessa execução, que fica mais fácil de enxergar. Mas, em síntese, é isso. Então, aqui a gente tem uma ponderação, as mudanças de regra de governança, e chegar a um determinado momento, a AGU deixa de determinar quais são as demandas que devem ser feitas, que acontece muito explicitamente na segunda visita. Para quem já participou da segunda visita, eu creio que não tenham procuradores aqui que já participaram da segunda visita. Se tiver, ótimo. Mas você vê que a AGU determina quais são as demandas que serão executadas ali. Por um motivo muito simples. A gente precisa acompanhar a evolução do profissional, e porque, por hora, o sistema precisa chegar num ponto em que é plausível de ser executado por todas as procuradorias. Então, nós temos demandas ainda em backlog necessárias de serem executadas. Mas, em determinado momento, isso vai se tornar uma parte da comunidade, e a comunidade vai determinar para que lado o sistema vai crescer, e muitos vão crescer individualmente, né? Aquela questão autônoma é muito forte, e nós realmente esperamos que a Procuradoria cresça, evolua, resolva problemas, envie, e isso vai ter uma pontuação dentro da governança também, quer dizer, o encontro de bugs, etc., resolução de problemas, vai ser pontuado como para a Procuradoria. Então, isso é muito importante, e aí entra essa questão da autonomia da Procuradoria, de saber realmente trabalhar no sistema, e não apenas receber o sistema, utilizar o sistema e solicitar alguém para que seja atendido por algum problema eventual. Exceto nos casos em que nós trabalhamos com um parceiro e, eventualmente, alguns parceiros formalizarão, deixa eu ver aqui se eu listei os parceiros, mas eu acho que não. Caso do SERPA, por exemplo, né? Vai formalizar um uso em nuvem do sistema. Bom, aí nesse caso, você não vai fazer parte da comunidade SUP, você não vai fazer parte das intenções de como aquele sistema vai caminhar, é ao contrário. O seu provedor de serviço, eventualmente o SERPRO, vai te atender, e ele vai realizar os interesses, e com certeza vai cobrar por isso, né? Então, se ele fizer eventualmente um módulo de dívida para o seu estado adequado, com todo o cálculo, com todas as diretrizes orçamentárias ali, ele provavelmente vai cobrar uma taxa maior para fornecer e dizer, ó, esse sistema agora trabalha no seu estado, trabalha no Mato Grosso do Sul, está funcionando para o sistema dívida. E aí você paga um pouquinho a mais. Mas você está fora da comunidade, você não está dentro da diretriz de encaminhamento do sistema explicitamente, né? Quem fica o SERPRO, né? Que evolui o sistema junto com a AGU. Mas eu queria mostrar para vocês também, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir uma telinha aqui rápida, a nossa parte de infraestrutura. Eu vou precisar conectar aqui a VPN, eu não gosto muito que a minha conexão fica um pouco ruim. A nossa parte técnica dentro da execução do projeto. Então, aonde que nós fazemos as entregas dentro do projeto e como é que se dá essas entregas? Bom, atualmente a gente tem duas plataformas, o GitLab e o nosso ADS, né, que é o antigo Microsoft MS, já esqueci o nome. O que acontece? A AGU está dividindo as entregas entre as entregas externas, que faz parte da comunidade. Então, nós temos aqui, inclusive,
os nossos grupos, a comunidade SUP. E aqui vocês vão entrar assim que iniciarem a visita técnica de segundo nível, né, a segunda visita técnica, e as entregas realizadas por dentro da AGU. Tem um motivo, nós temos 2 repositórios. A AGU vai precisar realizar mudanças no sistema para o seu próprio uso, por motivos privados. Nós controlamos a execução também da nossa empresa terceirizada aqui, por dentro do ADS. A ferramenta do ADS é a ferramenta oficial da AGU. E aí vem a pergunta básica do porquê que nós não utilizamos, então, somente o ADS, né? Porque o ADS, ele exige licença Microsoft. E a AGU não tem capacidade de fornecer licenças para todas as procuradorias, todos os parceiros. Então, o que acontece é que nós tivemos que dividir o projeto em 2 repositórios principais, mas os 2, por hora, estão com o código-fonte plenamente igual. E é bem possível que continue assim. Até o momento em que virar comunidade e isso aconteça. Um ponto importante que eu acho que eu esqueci da comunidade aqui é em relação à atualização. A ideia do SUP, esse é um ponto extremamente importante, a ideia do SUP é que você não aconteça o que aconteceu com o PJE, por exemplo, lá no judiciário, em que cada estado, cada tribunal possui uma versão do sistema PJE, causando problemas infinitos. Mas a AGU, por exemplo, que tem interligação com todos os tribunais, precisa ficar esmiuçando problemas, bugs de versões diferentes do PJE para poder fazer a integração com os 90 integrações que nós temos. Lembrando que não são 90 tribunais, mas nós temos 90 integrações com sistemas, seja correios, para enviar a carta física, né? Porque ou seja, do judiciário para receber intimações e protocolar petições. Mas essas diferenças do PJE acabaram acontecendo por conta de uma autonomia que os tribunais tinham em evoluir o sistema de forma desordenada. Então, um ponto importante no SUP vai ser o seguinte: todos que entram na comunidade, e aí isso vale para o SERPRO como provedor de serviço, vale para quem estiver na comunidade, vai para a PGF Santa Catarina que está entrando no projeto, você tem uma margem de até 1 ano para desatualização do seu sistema. Se você ficar mais de 1 ano a atualizar, isso é, mais de dois ciclos estratégicos de release, mais de 2 releases liberadas, e você não atualizar o seu sistema, você começa a ser penalizado, não é? Eu tenho que até olhar aqui a punição aqui, nós temos uma punição, mas nós temos o tipo de punição e os critérios. 2 releases, você é punido até que chega ao ponto que você é extinto da comunidade. Então, você está rodando um sistema o qual a comunidade não entende como correto. Isso por quê? Para manter a compatibilidade e atualização do projeto. Um dos pontos principais da governança do projeto é estar com todas as ferramentas atualizadas em sua última versão, estar com a compatibilização de todas as ferramentas sem nenhum bug. Isso exige atualização constante. Novamente, eu vou resgatar o motivo pelo qual precisamos de autonomia da Procuradoria, porque a AGU não tem condições de dar suporte, de atualização para cada ponto do país. Então, a Procuradoria precisa ser autônoma, porque, no máximo, a cada 2 releases, ela vai ter de trazer a atualização do SUP e rodar a sua atualização, porque senão ela vai ser penalizada ou vai ser colocada fora da comunidade. E isso acarreta algumas coisas. Você fora da comunidade, você não é passível de receber mais atualizações, você não é mais passível de realizar votações para o rumo da governança do sistema.
E, principalmente, você não é passível de cadastrar as suas necessidades para que um outro parceiro, eventualmente, possa fazê-la. Então, a priori, você pode entender como, pô, mas vai me custar aqui fazer essa atualização na minha procuradoria. Manter essa atualização, manter um profissional que consegue fazer a atualização. No entanto, você, por outro lado, pode ter um custo menor cadastrando suas demandas que outra procuradoria, outro parceiro da comunidade vai realizar de evolução que você precisa no software. Então, você ficando fora da comunidade, você tem seus eventuais problemas. A ideia é que nós estejamos com sistemas atualizados, rodando sempre a mesma versão. Se possível, a cada release, nós atualizarmos. Isso faz com que você consiga evoluir o seu software sem grandes problemas, sem grandes conflitos. Se você deixa para atualizar durante muito tempo depois, a tendência é que você não consiga mais atualizar. Eventualmente, se você progrediu com o seu software de forma autônoma na sua procuradoria, você vai acabar perdendo alguma coisa que você evoluiu. E aí entra de novo a fala do Caio, que ele iniciou na segunda-feira, muito importante, que é a transferência daquela visão de prédio do sistema Sapiens, que era antes rígido e sem capacidade de mutação, para uma situação de condomínio. Então, você é capaz de construir módulos independentes, e essa é a ideia do projeto, de forma que você receba a atualização, as releases 2 por ano, sem que isso atrapalhe na sua evolução, porque muitas vezes até o que você está fazendo nem está completo ainda, nem está pronto. Então, você consegue executar as suas mudanças sem deixar de atualizar o sistema. Isso é um ponto extremamente importante. Bom, então nossas demandas a gente executa aqui pelo ADS internas na AGU, mais especificamente com a nossa fábrica de software. Então, a nossa fábrica de software é montada por aqui. E as demandas de todo o restante da comunidade, isso é, o projeto inteiro, está no GitLab. E aí também vem a questão de por que escolhemos o GitLab, etc. Mas o GitLab, ele é gratuito e foi uma estratégia da AGU naquele momento. Eventualmente, a gente pode evoluir para um outro tipo de repositório, que seja, não sei, às vezes até um próprio parceiro oferece para a gente uma outra oportunidade e a gente pode caminhar com isso. Isso daí não é algo rígido, foi uma decisão estratégica e daquele momento, né? Daquele momento no tempo. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha sido claro em relação a, especialmente, esse ponto da visita técnica. Então, é importante que seja dito que, saindo daqui, talvez a notícia ruim fica para o final, né? Mas não é notícia ruim, não. Alguém acha que eu já vou começar a mexer no código, já vou começar a ter acesso ao GitLab, onde é que está o sistema. É importante que seja dito, o acesso ao GitLab é dado de uma forma controlada, instruída, durante a segunda visita técnica. Então, é algo que, por hora, nesse momento, hoje, no dia 26 de março, nós não podemos dizer que temos capacidade de executar a segunda visita técnica, o internato, de forma virtual. Ele exige muita interação, mas mais que interação, ele exige disponibilidade. E a disponibilidade da nossa equipe, do Léo, do Eduardo, do Ícaro, que são pessoas chaves para o projeto, do Murilo, de disponibilização de tempo, ela não é igual na internet. Não é ficar o dia todo disponível. Eles estão realizando, visitando a fábrica, visitando a nossa comunidade lá, que é uma sala onde nós tínhamos ali 8 pessoas. Nós evoluímos para fazer uma reforma para receber até 60 pessoas. A pandemia acabou com nosso sonho. Então, eles fazem visitas pontuais, resolvem dúvidas e a pessoa vai caminhando ali. Não é algo que ele fica disponível o tempo inteiro. O modelo de internet, como a gente está aqui agora, é algo que a gente fica disponível o dia inteiro. Se você não estivesse aqui, estivesse com uma dúvida, estivesse aprendendo e eu não estivesse disponível,
não teria como sanar, ia ficar para outro dia, e aí a coisa se embrolha ali até, sei lá, 9 meses, um ano. Então, a segunda visita técnica, infelizmente, a gente não tem prospecção de fazer online. E é importante saber, o código-fonte, ele está vinculado ao fornecimento, durante a segunda visita técnica, diretamente ao programador ali, para a gente poder ter um acompanhamento. Em relação à governança, eu espero que eu tenha alinhado ali, transpassado de forma simples, mas o importante talvez seja essa visão aqui de projeto para vocês, ok? Eu queria passar a palavra para o nosso amigo Paulo. Deixa eu verificar se eu consigo fazer isso daqui. Paulo, você consegue nos ouvir? Daniel, já consigo. Tu vai abrir para perguntas agora ou depois? Acho que estava previsto para 10h30 eu começar, não? Mas eu acho que, assim, há alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa a ponderar em relação ao projeto, à governança, à necessidade? Acho que um ponto importante que eu queria só... a Suzana levantou a mão ali, mas deixa eu só colocar. Ponto importante é que sempre levantado, foi levantado ontem na reunião do Léo, em relação a equipamentos, né? Então, assim, repare que na segunda visita técnica, o seu profissional é muito mais capacitado para dizer que tipo de necessidade de infraestrutura você precisa na sua procuradoria. Inclusive, porque esse já vai conhecer a sua casa, né? A sua infraestrutura. Então, ele vai ter uma visão extremamente detalhada do projeto e ele vai saber exatamente se a sua procuradoria tem necessidade de comprar alguma coisa, de fazer uma parceria com outra procuradoria e veja, com tempo para isso, porque inicialmente a gente coloca um internato de 30 dias. Então, assim, você é capaz de prospectar uma compra, você é capaz de ter conversas com esses profissionais, geralmente 2 profissionais, que vão executar esse internato. Então, repare que esse internato é ponto-chave para o projeto, para o sucesso do projeto. Não há condições de não executar esse passo, entregar um sistema e nós, da AGU, recebermos um excesso de código-fonte que deverá ser refatorado. Então, isso vai penalizar o projeto por parte da AGU, porque você vai receber um código-fonte, vai entregar para o seu profissional, o seu profissional vai ter dúvidas, ele pode tentar resolver sozinho, vai realizar entregas, essas entregas vão ser recusadas por ferramentas automatizadas ou, eventualmente, pelos nossos próprios POs, né, o Dr. Mauro, o Dr. Lang, e nós vamos ter uma chuva de refatoração no código. Isso é penalizar demais o projeto. Então, nós precisamos que essas pessoas da Procuradoria, da comunidade, que vêm aderir ao SUP, entendam do sistema, como eu disse, para que no futuro realizem suas autorizações, suas execuções de forma autônoma. Mas deixa eu liberar aqui para todo mundo. Pronto. Suzana, eu liberei o microfone, veja se você consegue abrir aí. Consegui, acho que sim, Daniel. Tudo bem? Bom dia, você me escuta? Eu sou Suzana, da PGM de Natal, e é só porque eu fiquei com uma pequena dúvida, tentando organizar aqui a nossa gestão para envio desses profissionais para a segunda visita técnica para o internato. O Caio havia falado lá no primeiro dia que essa visita técnica que está acontecendo agora virtual, que existia uma pretensão da AGU de fazer uma visita técnica presencial naquele modelo dos 3 dias, em que iriam o gerente do projeto, desenvolvedores, enfim, o suporte ao usuário, e depois haveria o internato. Só queria saber se vocês mantêm essa ideia ou se o próximo passo realmente já vai ser o internato. Não, olha, como eu disse, a primeira visita técnica de forma intimista, né, pessoal, ela não só é muito melhor, como você é capaz, inclusive, de criticar. Deixa eu tentar voltar aqui ao
no documento, você é capaz de criticar diversas coisas. Uma das principais coisas é conversar sobre a própria governança. Afinal de contas, você está adentrando do projeto, você quer saber como é que você vai ser punido, como é que você vai ganhar pontos, como é que você vai... até para ponderar como é que você vai executar o projeto dentro da sua procuradoria. Então, assim, não disponibilizar essa visita de forma intimista é prejudicial. Sim, a ideia do Dr. Caio permanece. Claro que aqui a gente tem um pontapé inicial muito grande, porque vocês já têm uma visão agora do projeto inteiro. Então, até para a primeira visita, se ela ocorrer de forma intimista, presencial, você já tem capacidade até de escolher melhor as pessoas que vão para lá, mas nós não temos datas para isso, é importante dizer. Nós não definimos data para isso, a questão da pandemia aí piorou, como piorou na época em que tudo foi cortado no nosso projeto, deu mais ou menos um ano aí certinho, e nós não temos data definida, isso é importante dizer. Ainda que não aconteça, eventualmente, se a pandemia se estender e não aconteça, e nós pulemos para a segunda visita técnica, eu acho que com essa visita virtual, vocês são plenamente capazes de escolher um profissional para fazer a visita técnica do internato, a segunda visita. Ela não foi tão detalhista, porque vocês não puderam colocar as necessidades de vocês em termos de contratação, em termos de contratos vencendo, em termos de sistemas legados da casa, que tipo de estratégia que faria. Nós temos uma visão muito legal. Dr. Lang é capaz de sanar alguns problemas e gerir estratégias para vocês em cada procuradoria, de forma muito pontual, de forma muito interessante. Então, eventualmente, Suzana, se não tivermos essa visita, ainda assim, com esses 5 dias que a gente fez aqui, vocês são capazes de selecionar os perfis corretos para a segunda visita técnica, tá? Porque, em outras palavras, outras procuradorias já têm interesse de evoluir logo e passar para a segunda visita técnica e progredir. E para a nossa comunidade isso é muito importante, porque nós queremos mesmo, não é à toa que nós íamos fazer uma reforma no andar para receber 60 pessoas, porque a ideia era receber mais gente e acelerar o processo, para que ele não fique tão devagar. A partir do momento que a gente tem uma solução que funciona, e é essa que você está vendo aí, esse caminho, esse roadmap que funciona, a gente pode executar por um... Então, essa era a nossa intenção quando anterior à pandemia. E agora com o virtual, Suzana, a ideia é que, particularmente, é que você passe para a segunda visita técnica, mas tudo depende. Se você achar que precisa fazer a primeira, não tem problema. A gente coordena lá com a equipe e realiza a primeira, inclusive porque se eu tivesse a oportunidade de mostrar aqui a agenda, a primeira visita técnica ocorria concomitante com a segunda. Então, ela ocorria enquanto as visitas estavam ocorrendo ali, até porque a segunda é de 30 dias. Mas é isso, Suzana. Eu não sei se eu fui bem claro contigo, mas eu não posso dar certeza que ela vai acontecer, nem em que data. Mas se a ideia da estratégia do Caio, que inclusive está conosco aqui, era manter ainda, pode ser que isso aconteça. Não sei se o Caio está nos ouvindo. Acho que não. Tá. De qualquer modo, Danilo, foi muito esclarecedor mesmo, muito obrigada. A gente vai se planejar considerando que ela vai acontecer. Se não acontecer, a gente partir para o internato já de logo, também a gente fica no lucro, não é nenhum problema. Ok. Tá bem, muito obrigada, Danilo. Felipe, grande Felipe. Alô? Pronto. Agora eu escuto. Daniel, EGU, sempre tem que dar os parabéns iniciais a vocês, porque a ideia do projeto, o sistema, a comunidade, muito bacana. Tem um futuro, acho extraordinário, já falei isso algumas vezes para você e continuo achando. A pandemia nos atrasou demais, né? No projeto, tem um prejuízo para todo mundo aí, mas também é compreensível. E
dizer que Belo Horizonte tem aqui vários profissionais que acompanharam durante a semana, e essa visita técnica era o que a gente realmente estava entendendo que a gente precisava para a gente conseguir organizar aqui a nossa equipe, como é que nós vamos pensar a estruturação de gestão aqui interna das nossas necessidades. E dizer que em seguida, semana que vem mesmo, a gente já tem uma reunião para pensar sobre isso. E em seguida, de nossa parte, por Belo Horizonte, a gente gostaria de, na hora que for possível, na hora que der, já começar a parte do internato, que já é algo que a gente já está tentando já há algum tempo, e dizer que a gente está muito a fim de ajudar aí, de participar desse projeto. Era mais para isso mesmo, tem dúvida, era só para dar uma palavra e agradecer a semana e tudo que a AGU fez aí e nos capacitou durante essa semana aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Show de bola, Felipe. Bom sempre ouvir. Lembrando que as visitas, elas eram agendadas pelo próprio WhatsApp. Então, nós encaminhávamos lá e aquele que pedia primeiro, eu tenho data, se alocava lá, assim que a AGU disponibilizar novas datas para recebê-los, nós jogamos no WhatsApp, naquele grupo lá dos... Eu não sei se dos gerentes ou eu tenho que dar uma olhada, mas acho que jogamos até em todos. E o primeiro a dizer, essa data aqui eu posso, vai. Então, para quem não fazia parte do grupo, acho que até o teu caso, Felipe, mas é o caso da Suzana, com certeza. Para quem não fazia parte do grupo, o que acontece é o seguinte, a AGU disponibiliza datas em que ela pode receber 2, 3, 4, 5 PGS, e essas datas são lançadas no grupo do WhatsApp. Se ela tem 3 vagas, os 3 primeiros que disserem, eu posso nessa data. E não é só uma data fixa, né? São digamos assim, 5 períodos, de abril até outubro. E você se agenda da melhor forma que você puder, e aonde você puder alocar os seus profissionais, e eu quero reservar esse período para mim. E assim que as reservas se esgotam, as vagas, a gente vai alocando ali outros períodos, novos períodos para outras procuradorias. Então, aqueles que têm interesse, têm de pronto, podem visitar, etc., fiquem de olho no WhatsApp, porque assim que nós lançarmos novos períodos, você é capaz de dizer, já quero pegar o primeiro aí, já estou pronto, já estou mais que pronto, que é o caso do Felipe, que a gente já vem conversando acho que vai fazer 2 anos, para tentar agilizar as coisas. Mas é isso. Então, fiquem de olho no WhatsApp. Nosso WhatsApp, por enquanto, é a melhor estratégia de comunicação. Alguns querem Telegram, etc., mas por hora, até por uma questão de conveniência, por já estar utilizando, a gente vai manter o WhatsApp e tem funcionado. Então, o importante é isso também. Não querer fazer o melhor o tempo todo, o 100%, o que funciona, o que é legal de fazer. Então, eu vou passar a bola para o nosso amigo Paulo Rony, da Procuradoria de Santa Catarina. Um abraço a todos. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Eu sou o Paulo Rony, como o Daniel já citou. Trabalho como desenvolvedor de software e também analista de sistemas aqui na Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. E fui convidado há mais ou menos 1 ano e meio a buscar por novas soluções, tecnológicas para a atividade finalística da Procuradoria. E o SUP, então, é o projeto da vez. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Daniel, só confirmar para mim se já está aparecendo aí meu compartilhamento. Perfeito. Online. Ok, gente. Então, meu objetivo hoje aqui com os senhores e com as senhoras é mostrar um pouco aqui, com viés técnico também, como foi a implantação aqui do projeto SUP
na Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Como eu falei, eu fui convidado para atuar nesse projeto. Estou há mais ou menos 1 ano e meio atuando nele. Pois bem, tudo começou aqui comigo, né, na imersão que eu fiz aqui no meado do mês 11 de 2019, né, quando eu tive lá na AGU, e na época não tinha esse problema de pandemia, né, era presencial, então eu tive a oportunidade de acompanhar de perto ali o Dr. Lang, também com o Leonardo, né, e os outros responsáveis pelo projeto. Nessa imersão aqui, foram 45 dias que eu fiquei lá na AGU, então, durante esse processo, foi me passado algumas tarefas com um objetivo de aprendizado, mas que também eram tarefas reais do SUP, que, inclusive, estão desenvolvidas hoje. Um deles é o despacho de aprovação e o outro é o lote de responsáveis. Então, nessa época, eu tive a mentoria do Leonardo, né? E também, com certeza, do Dr. Lang. Vou só dar um passinho atrás, porque eu esqueci de agradecer a oportunidade, né? Que o Dr. Caio me deu aqui para apresentar para os senhores aqui, agradecer ao Dr. Caio e também aos gestores aqui da PGE de Santa Catarina. Bom, continuando. Então, eu vou citar para vocês aqui, deve ter bastante gente técnica, inclusive foram algumas perguntas durante a semana, algumas dificuldades que eu tive durante a imersão, né? Então, basicamente, falando para programadores que desenvolvem com soluções Windows e que não estão muito habituados com Docker e containers, ou seja, softwares nativo cloud, né? A gente usa esse termo, cloud native, com certeza vão se deparar com uma dificuldade de ambiente, né? De Docker, de Linux. Foi um dos meus principais problemas, assim, ou dificuldades que eu tive durante a imersão. Então, o ideal é que a pessoa já saiba um pouco, né, de Linux e dessas tecnologias de sistemas cloud native, né? Foi um dos dificultadores. Foi muito bom essa minha imersão, tá? Aprendi bastante com o pessoal da AGU, aprendi muito sobre o negócio do SUP, né? Embora eu já tinha uma experiência anterior com sistemas para procuradorias, a AGU ela demonstrou bastante segurança e bastante conhecimento sobre o desenvolvimento de software, não só do conhecimento negocial, como também a parte de desenvolvimento de software, que geralmente a gente via mais domínio no mercado, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer e realmente o pessoal da AGU é muito aprofundado nesse quesito. Pois bem, eu passei 45 dias lá, aprendi o básico, né, que eu posso dizer sobre o SUP, fiz todas as tecnologias do SUP, e depois voltei para Santa Catarina, para então começar de fato a mergulhar um pouco mais no SUP. E foi nessa época que nós montamos a equipe, né? Hoje somos 3 pessoas, inclusive acredito que estão aqui nos assistindo, o Ricardo e a Johnny. Somos 2 desenvolvedores e uma coordenadora, né? Então, essa época aqui, nesse período, né, entre aqui, ó, o mês 11 e o mês 5, a gente ficou estudando e já desenvolvendo o plugin de integração com o sistema de gestão eletrônica administrativa do Estado, que é o SGPE. Então, foi um período de muito aprendizado, digamos, que da stack do SUP, né, a parte de desenvolvimento front-end e back-end, e nós aplicamos um pouco do nosso aprendizado na prática. Eu acho que isso aqui é essencial, né, para o aprendizado e para dominar o SUP, que é um sistema realmente, como vem se falando aí durante a semana, bem completo, né, e também complexo. Então, demoramos aqui esse período para a gente fazer essa integração com o SGPE. Após isso, nós iniciamos o período de homologação, né? E essa homologação, ela foi feita tanto do SUP quanto dos plugins que nós desenvolvemos aqui durante esse período. Então, nós ouvemos aqui aprendizados diferentes, por quê? Aqui nós estávamos muito programando, digamos assim, né? Escrevendo código. E aqui nós precisávamos colocar os códigos para funcionar, não só em ambiente de desenvolvimento, mas também em um ambiente de homologação, né? Que aqui, por
é comum se instalar primeiro em homologação antes de vir em produção. Uma boa prática, digamos assim. Então, aqui é um aprendizado diferente da equipe do SUP, que é sobre as tecnologias do SUP para produção, né? Que são skills diferentes que o profissional tem que ter, e inclusive aprendizados diferentes. Pois bem, conseguimos, então, instalar o sistema em homologação e homologar as funcionalidades. E nessa época aqui, ó, o SUP ainda estava em desenvolvimento na AGU, né? Pois bem, então, concluímos, então, a fase de desenvolvimento de alguns plugins, né, de instalação em ambiente de homologação, e depois aqui nós vamos para o treinamento. Nós fizemos o treinamento dos usuários, foram, salvo engano, 2 semanas, né, e depois nós decidimos por iniciar o piloto em uma chefia controlada, cujo o prazo processual ele existe, mas não existe uma penalidade jurídica, que é a consultoria jurídica, né? Então, o prazo é mais maleável, digamos assim. Então, nós decidimos por iniciar o piloto do SUP na PGE pela COJUR, pela consultoria jurídica, que, inclusive, usaria a integração, ou usa a integração que nós fizemos aqui nesse período. Instalamos lá no mês 10, desde então nós estamos acompanhando o desenvolvimento do sistema e prestando o suporte, né, a sustentação dos plugins, as atualizações que a AGU lidera, e certamente uma correção ou outra no sistema e adequação também que nós fazemos aqui. Já remetemos algumas PRs aí para o pessoal mais técnico, para a AGU também. Fizemos uma contribuição mínima aqui. Bom, esse timeline aqui é para passar para os senhores uma visão geral de tempo mesmo, né? Quanto tempo a gente precisou para fazer imersão, fazer o desenvolvimento de alguns plugins, subir o ambiente em homologação, subir tudo em homologação, treinar os usuários, iniciar o piloto, e aqui nós estamos, então, na fase atual. De fato, que iniciar o piloto, antes mesmo, desculpa, tomar um pouco d'água. De fato, que iniciar o piloto antes da AGU foi um desafio para a gente, né? E, com certeza, a gente enfrentou alguns ônus e bônus, né? Então, eu vou explicar para os senhores e para as senhoras os motivadores. Primeiro, o que nos motivou a iniciar, né, o uso do SUP, até mesmo antes da AGU, e inclusive antes da versão 1.0, né? E aqui, certamente, eu coloquei como o maior motivador, né, sob a minha análise, foi a carência de um sistema seguro, que imagino ser a realidade das procuradorias do Brasil, né, as procuradorias públicas. Muitas delas têm sistemas que apresentam muita insegurança, né, e outras, certamente, não têm sistema para gestão dos documentos ainda, né. Então, no cenário que as procuradorias já têm um sistema, que é o nosso, a gente falta um pouco ainda de confiança. E também há muito tempo utilizando um sistema que não é muito ainda seguro, né? Ou seja, isso motiva a testar urgentemente sistemas que fazem essas operações, né? E com certeza um outro motivador também é um suporte ineficaz. Né? Por que eu digo isso? A gente trabalha com suporte, né, com empresas privadas, setor privado, e muitas vezes o suporte que é dado ao sistema atual, ele não é eficaz. E não é eficaz por conta de déficit técnico, eu não diria que é isso. Muito pelo contrário, eu conheci profissionais muito capacitados tecnicamente para prestar o suporte. Mas também exige um conhecimento, a procuradoria, o setor procuradoria pública, exige de fato um conhecimento específico do negócio. Então, é extremamente importante que profissionais que entendam, né, desse negócio, se eu posso dizer assim, da advocacia pública, prestem esse suporte. Então, talvez, pelo meu ponto de vista, pela ineficácia do suporte que nós temos atualmente, e certamente pela carência de sistemas, a gente optou, então, por iniciar o piloto antes da AGU. E, como eu disse, essa decisão que nós tomamos, ela trouxe fatores positivos e negativos, né? Eu vou citar aqui para baixo alguns deles.
Vamos lá. Eu coloquei aqui só os mais relevantes, tá? E outra, sempre ressalto aqui que é no nosso ponto de vista aqui. Então, por exemplo, refatorações ou retrabalho. Nós desenvolvemos plugins antes da versão 1.0, e isso provocou algum retrabalho por conta da evolução natural do SUP até a versão 1.0. Era natural que o SUP estava evoluindo e que haveria, então, incompatibilidade de código-fonte entre o plugin que está sendo desenvolvido e a versão que ainda está na versão beta, né, antes da versão 1.0. Então, eu coloquei isso como um fator trabalhoso durante aquele período que vocês viram ali anterior. Um outro ponto também é uma manutenção aqui, manual, que tivemos que fazer, de banco de dados, enquanto a gente estava iniciando o piloto, né, e até mesmo depois de iniciar ele, enquanto a AGU não tinha desenvolvido mecanismos que são nativos agora do SUP a partir da versão 1.0. Eu acredito aqui, até destaquei em vermelho, que um dos nossos grandes ônus de iniciar o piloto ali antes da AGU foi realmente uma sensação de instabilidade do sistema, por ele estar em produção, ou seja, em produção no sentido de desenvolvimento, né, em desenvolvimento. Os usuários, que são 25 atualmente, se depararam com questões de experiência mesmo de uso do sistema. Então, não é, embora a gente alertou que o sistema ainda estava em fase beta e tudo mais, não é agradável o usuário se deparar com alguns erros, né, com o que foi se deparado, contudo, sanados após a versão 1.0. Com certeza, nós tivemos muitos bônus também, né? Eu falei dos ônus, mas nós tivemos bônus também. Inclusive, antecipar questões que aí são independentes do início da versão 1.0, né? Aliás, início do uso antes da 1.0. Que são questões que iriam aparecer mesmo se o sistema já está totalmente estável, como, por exemplo, algumas customizações que nós precisamos fazer para ser aderente ao modelo de documentos oficiais do Estado, né? Então, é provável que outros estados também se deparem com situações como essa, por isso que eu destaquei aqui. Explico. Se o Estado tiver, por exemplo, determinação de espaçamento, de cabeçalho, de rodapé, enfim, que cada documento oficial deva seguir uma normativa de fontes, etc., diferente da do SUP, certamente as pessoas vão ter um pouco de dificuldade, ou de mudar o pensamento, né, ou aderir, que ao meu ver, me parece a solução mais saudável, né, mudar o termo, né, ou a normativa para ser aderente aos padrões do SUP. Se não, vai ter que haver uma adaptação do SUP, e isso é adaptação, customização da equipe, né, do Estado ou do município, porque é uma especificidade do Estado ou do município, a AGU não tem participação nessas decisões. Então, haverá provavelmente um desses pontos. E por que eu coloquei como ponto positivo? Porque a gente conseguiu antecipar isso, né? A gente conseguiu antecipar que haveria essa necessidade antes mesmo da estabilização da versão. Então, ter começado antes, também houveram esses ganhos, né? Uma outra questão que eu coloquei aqui para passar a experiência para os senhores é a questão dos estados ou dos municípios que já tem sistema. Isso aqui é especificamente para o pessoal que já usa sistema. Porque se o estado ou município não tem sistema nenhum, certamente não vai passar por isso. E o que eu quero dizer? Quero dizer que existe uma experiência prévia dos usuários que usam, por exemplo, o Word, né? Ou que usam aplicativos de edição de textos mais completos em sistema desktop. Então, usuários que têm essa experiência, quando eles migram para um sistema web, e aqui é independente, inclusive, do SUP, estou falando de sistemas web, como o próprio eProc, o próprio PJE, os editores de internet, web, eles ainda estão em evolução, né? Eles estão em constante evolução. Então, se as pessoas que têm as experiências com o Word vão estranhar um pouco a experiência de uso de edição web. Isso aconteceu muito para quando surgiu, inclusive, o próprio Google Docs e o próprio Office 365 da Microsoft. As pessoas tinham lá o Word no seu computador, mas começaram a
a usar o Office ou web, então causa um estranhamento, né? Então, esse ponto aqui, ele houve na PGE, houve esse estranhamento, né? Essa, digamos que uma experiência diferente da que eles tinham antes, que é independente do início antecipado, né? E tem uma questão positiva, eu vou colocar aqui como questão positiva e também fator um pouco negativo, não do SUP, mas da ideologia, né? Isso aqui é uma questão de definição. O SUP tem por definição produção de grandes conteúdos. O SUP é gigantesco, a AGU é gigantesca, né? Então, produzir em lote no SUP é um parâmetro essencial. E digo mais, perder menos tempo editando o documento é essencial para o trabalho atual, né? A gente sabe aí que os tribunais estão evoluindo rapidamente com inteligência artificial para a produção automática, e a gente também precisa aumentar a nossa produtividade. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. O SUP, ele é focado em produção rápida de documentos. Então, ele não espera que o procurador ou o servidor público fique, por exemplo, não digo perdendo tempo, porque é o trabalho dele, né? Mas ajustando ali os espaçamentos, enfim. Se tem um padrão, o SUP consegue antecipar esse padrão. Ele consegue definir esse padrão e depois o usuário só produzir o documento. Ele não precisa mais usar o espaçamento da lateral ou alterar a fonte. Isso foi visto pela Procuradoria, pelos usuários, né? Como um ponto negativo, mas também teve usuários que gostaram dessa ideia. Ouvimos relatos de procurador que gostou da ideia da produção em massa. Ele não quer perder tempo em ficar arrumando 5 centímetros, 5 milímetros do texto dele. Ele quer produzir um próximo parecer, né? Então, houve relatos positivos, mas também houveram relatos negativos. Por que não tem aqui a barrinha para eu ajustar o meu texto? Enfim, por que não tem aqui a questão de trocar a fonte? Então, isso não é questão tecnológica, não tem a ver com o SUP, tem a ver com essa ideia de produção em massa, né? Eu acredito que para o futuro, a gente já está um pouco à frente disso, não precisa, o sistema já consegue resolver esse problema de edição e formatação, né? O procurador ele deve trabalhar realmente com o intelecto mesmo, com a questão humana. Eu relatei aqui para os senhores questões mais amplas, né? Deixa eu ver aqui no tempo. Questões mais amplas que, de fato, tiveram algum apontamento, né? Seja positivo ou negativo. Durante a semana também eu vi algumas perguntas sobre a infraestrutura, né? E agora acho que meu tempo já se esgotou, eu vou abrir aqui para algumas perguntas que tiveram durante a semana, como que a PGE definiu a estrutura e tudo mais. Então, eu tenho um desenho inicial aqui da estrutura que a PGE usa, né? É um pouquinho diferente da AGU nessa questão do TRAEF aqui, enfim, é uma questão mais técnica, mas eu vou deixar aqui o desenho para se por acaso alguém tiver alguma pergunta referente à infraestrutura, eu explico. Eu acredito que a minha ideia era passar para os senhores uma visão geral de tempo, né? O tempo que a gente levou, e também algumas experiências que nós tivemos aqui positivas e também algumas experiências negativas por ter iniciado ali antes da AGU. Ressalto também que a versão 1.1.3 está estabilizando e está muito boa, digamos assim, né? Então o SUP vem evoluindo e, digamos que estabilizando o core, isso com certeza é um fator muito positivo. O Paulo, o Leonardo aqui, só para fazer uma interação contigo aqui, eu acho que é interessante para o pessoal, que eu acho que é uma pergunta bem recorrente aí, de como vocês dimensionaram a infraestrutura de vocês e se a infraestrutura atual para a realidade de vocês está atendendo bem, só para o pessoal ter mais ou menos uma noção de uma PGE do tamanho, por exemplo, da PGE de Santa Catarina e ver mais ou menos a infraestrutura que você está utilizando, o pessoal ter uma noção mais ou menos de quando for implantar na sua procuradoria aí, para eles terem uma noção geral. Se você puder falar, eu acho que é uma pergunta que foi bem recorrente nessa semana aí. Bacana, Léo. Obrigado pela pergunta, com certeza. Nesse período aqui, eu vou até voltar aqui com os slides para explicar essa pergunta. Nesse período aqui de homologação,
nós fizemos alguns testes, Léo. Então, nós preparamos um servidor e colocamos alguns usuários para usar, usando as tarefas mais pesadas do SUP. Então, o teste que nós fizemos, talvez não seja o melhor que o mercado aí conhece, né, como teste de carga e tudo mais, mas nós fizemos um teste de uso. Ou seja, preparamos uma máquina que tem uma capacidade idêntica a uma das máquinas do nosso ambiente e, digamos que forçamos elas a trabalhar, né? Nós fizemos várias operações simultâneas e vimos como ela ia se comportar, qual era o processamento dela, quanto de processador ela usou, quanto de memória. Isso foi um parâmetro para a gente pensar. Se uma máquina aguentou, por exemplo, 5 usuários usando simultaneamente as tarefas mais pesadas do SUP, a gente multiplicou e a gente chegou a essa infraestrutura mínima aqui. E são 3 máquinas exclusivas para digamos que as aplicações, e uma das máquinas ela é exclusiva para a orquestração dos containers, né? Até coloquei aqui que nós montamos um Kubernetes on-premise, né? Single node, com 4 máquinas. Também temos o banco de dados e o file system, que é compartilhado com o cluster de produção, de homologação. Pois bem, esse foi a forma como nós fizemos. Pegamos uma máquina, colocamos pessoas para utilizar, e depois a gente chegou a um parâmetro mínimo. Multiplicamos pela quantidade de usuários, que são 25 usuários que vão utilizar o sistema nesse início, e chegamos que 25 usuários, o SUP instalado em 3 máquinas, com essas configurações, que é 8 cores e 16 GB de memória, suporta 25 usuários simultaneamente. Importante dizer que o SUP, quando eu estive lá, e foi me passado pelo Dr. Lang muito bem, é um requisito não funcional. E o que as pessoas falam bem do SUP aqui é que o SUP é rápido, e é rápido mesmo. A PGE, com essa infra e 25 usuários, ele responde em média, a 0,2, menos de meio segundo. Então, com essa infraestrutura aqui e 25 usuários usando, nós temos hoje o SUP respondendo a menos de meio segundo. Então, foi um acerto, digamos assim, né? Nós não utilizamos ferramentas avançadas de teste de carga, nós realmente fomos lá, mão na massa, hands-on, colocamos lá pessoas para usar e vimos como esse servidor ia se comportar. A partir daí, a gente definiu um parâmetro mínimo, que é essa estrutura que vocês estão vendo. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Léo. Sim. Valeu, Paulo. Obrigado. Eu não sei se os senhores têm alguma pergunta alguma dúvida sobre a infraestrutura ou até mesmo sobre o uso do sistema, né? Então, fiquem à vontade agora. Acho que o Guilherme levantou a mão, se o Daniel conseguir liberar ali para ele. Oi, gente. Bom dia a todos. Antes de mais nada, parabéns pelas 2 apresentações, né? Eu tive presente na semana toda e realmente, assim, o sistema é fantástico, né? Obviamente, como ele é um sistema bem robusto, a complexidade dele também é alta. E eu vou repetir a questão que eu fiz um pouco mais atrás, e aí eu acho que o senhor vai poder ter mais conhecimento para me responder. Eu sou o Guilherme, aqui da Prefeitura de Palmas, Tocantins, da parte técnica, né? E a minha preocupação é equipe, né? Então, o senhor falou que tem 25 usuários, né? A equipe que foi montada, primeiro para receber o sistema, né? E depois para poder dar seguimento ao desenvolvimento, né? A primeira pergunta é equipe interna, equipe externa, fábrica de software, porque, assim, nós já tivemos aqui no Estado alguma experiência, né? E já foi até alertado isso aí, e que se você coloca a responsabilidade do sistema em terceiros, né, e aí seria contratos e fábrica de software, corre-se um sério risco dessa pessoa sair e a procuradoria ficar a ver navios, né? Então, eu sei que cada realidade é diferente, mas qual é a experiência e qual seria a sugestão, né, de formação dessa equipe em relação à quantidade de pessoas, né, e também como foi feita a capacitação? Foi só no momento da imersão, lá na AGU,
ou depois que vocês voltaram para a PGE, foi criado um programa de treinamento continuado? Porque a gente sabe que os softwares que são utilizados, né, eles são atualizados basicamente 2 vezes ao ano, né? Então, linguagem de programação, nós temos aí o PHP, o Symfony, o Angular, nós temos a parte de banco de dados relacional e não relacional, né, gerenciamento de containers. Então, eu queria que o senhor pudesse, se possível, dar uma explanada para a gente, para direcionar um pouco, né? Ó, se vocês forem mais ou menos por essa linha, o risco é menor. Legal, Guilherme, obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta bem importante, né? Eu vou dar o relato como foi aqui, né, como nós fizemos, e certamente o que parece também ser algo que pode funcionar. Afirmar sempre é muito difícil, né? O que nós fizemos? Eu sou um servidor comissionado já e especialista em desenvolvimento de software para procuradorias e com conhecimento prévio em desenvolvimento. Então, houve essa minha contratação, digamos assim, para focar no projeto do SUP. Hoje eu sou um servidor comissionado, né? Então, e nós temos um outro servidor comissionado também, que são servidores do Estado, da Procuradoria, trabalhando exclusivamente nesse projeto. Então, acredito, Guilherme, que ter pessoas, independente se são comissionadas ou concursadas, que conhecem, não precisa, acredito que não precisa ser um especialista em todas as tecnologias, mas que conhece muito bem todas as tecnologias, vai manter esse projeto vivo na Procuradoria. Colocar só fábrica de software tem essa questão do que o mercado também concorre, né? E o mercado, muitas vezes, é mais forte, paga-se mais do que o Estado. Então, talvez um modo híbrido me parece que é similar ao que a AGU faz ali, né? Eles contratam fábrica de software, mas tem a equipe especializada deles. Porque se a fábrica trocar um profissional, ou se o profissional sair, ele consegue capacitar um novo. Então, ter essa pessoa, no mínimo uma ou duas, enfim, depende do tamanho, eu acho bem relevante. Fui eu que fui até a PGE, a AGU, desculpa, aprender, né, beber da fonte, digamos assim, aprender sobre o sistema. E eu repassei esse conhecimento para o Ricardo, que é também servidor. E estamos com licitação aberta para contratar postos de trabalho, que também é um outro modelo, né? É um modelo que também funciona, acredito. Se a fábrica de software ou posto de trabalho, isso é mais uma questão administrativa. Mas ter pessoas prestando o serviço ajuda bastante, né? E com certeza é necessário. Agora, o modelo, se é fábrica de software ou posto de trabalho, é uma questão muito administrativa. Talvez eu não seria a melhor pessoa para responder. Mas eu acredito que tendo uma pessoa especialista dentro do órgão, ou no mínimo, que conhece bastante um projeto, é necessário, ao meu ver, tá? Não sei se eu consegui esclarecer toda a sua pergunta, Guilherme. Ou se tem algum ponto ficou faltando só a parte de capacitação, né? Se vocês têm algum programa de capacitação continuada para a equipe que está focada no projeto. Olha, não temos um programa de capacitação, não. O que a gente tem aqui é bastante força de vontade mesmo nós somos entusiastas de novas tecnologias, então a vontade de aprender sempre faz com que a gente aprenda as tecnologias do SUP, que são as tecnologias usadas no mercado atual, as mais, digamos assim, presentes nas grandes empresas. Nós não temos um programa específico, é muito informal ainda, a gente aprende um com o outro, a gente aprende com a própria AGU muito também ainda, inclusive, vem aprendendo. Então, nós não formamos esse programa, talvez se a contratação de terceirizados, seja posto de trabalho ou seja fábrica, aí talvez a gente precise desenvolver um programa melhor para isso. Ok, muito obrigado. Eu acho que mais uma pessoa com a mão levantada ali, salvo engano. Não consigo ver daqui quem é. Acho que é só desmutar aí o seu microfone. Bom dia, meu nome é Arizete. Arizete, bom dia. Eu trabalho aqui em Campo Grande, né, na Centro de Tecnologia, na área de projetos, e nós estamos analisando duas ferramentas, 2 sistemas. Não temos ainda nada
de processo digital implantado. Então, nós estamos analisando a possibilidade de implantar o SEI, como de forma geral, né, para a prefeitura toda, para todas as secretarias, e agora para a Procuradoria do município, né? Esses dois sistemas, eles se complementam, eles se integram, ou o SUP, se a gente utilizar somente o SUP, contemplaria, de uma forma geral, assim, para a prefeitura toda, utilizar como um sistema de processos digitais. Ok. Salvo engano, o sistema de gestão processual nacional está em fase, salvo engano, de migração para o próprio SUP, né? Mas ainda assim será dois SUPs diferentes, ao meu ver. Se você pretende fazer a gestão de processos, a gestão de dossiês judiciais, você necessitaria ter um SUP específico para a prefeitura. E o SUP ainda assim usaria integrações com ele mesmo, por assim dizer, que é o SUP nacional, né? E aí ou o SEI. O SUP se integra já com o SEI, né? E certamente vai se integrar entre... Paulo, o seu microfone ficou no mudo. Retorna, por favor. Obrigado, Daniel. Não sei qual parte que eu parei, mas eu estava explicando para a Arizete que certamente você vai precisar, Arizete, do SUP na prefeitura para fazer a gestão dos seus dossiês judiciais e processos administrativos, e enfim, integrando com o SEI ou o próprio SUP nacional, que é o SUPER, né? Então, acredito que esse vai ser o modelo que você precisa trabalhar. O SUP específico seu, integrado com outro SUP ou com o próprio SEI. Deixa eu só colocar uma questão aqui, Paulo. O SEI talvez não seja uma estratégia muito interessante, a não ser que você tenha uma necessidade muito imediata, tá? Porque o SEI, o próprio Ministério da Economia, a equipe que estava envolvida no SEI, agora faz parte do SuperBR, que é, na verdade, o Sapiens, como eu disse explanei ali na apresentação. Então, a estratégia de utilizar o SEI não me parece muito longínqua. Então, tomar cuidado com essas decisões, a não ser que seja alguma coisa muito imediatista, que já tinha sido conversada há muito tempo. Vale mais a pena você utilizar o Sapiens como sistema único do que, no caso, o SUP, né? Como sistema único. É só tomar cuidado com a implantação, Arizete, do SEI, porque não sei se é o momento mais adequado. No entanto, colocando de forma bem explícita para vocês, o SUP e o SEI vão conversar através do barramento perfeitamente. Então, você vai ser capaz de não só transferir o seu legado do SEI para o SUP, porventura, se você necessitar agora colocar o SEI em funcionamento, ou ainda, se você já tiver o SEI em funcionamento na sua procuradoria, você, através do barramento, vai se comunicar com o SUP, vai poder transferir, fazer a tramitação dos seus processos, e a partir dali executar de forma integral só no SUP, e poder abandonar o SEI, porque o SUP também vai se comunicar com outros SEIs, né? Digamos assim, outro SEI de outra instituição. Então, a partir do momento que você migra para o SUP, através do barramento, tudo que está no SEI, você migra para o SUP. Do SUP, você migra para outro SEI. Então, você não precisa mais daquela instância do SEI na sua infraestrutura, você pode excluí-lo. Isso vale tanto para quem já executa o SEI hoje em dia, quanto para quem prospecta em utilizar por agora. Mas, como eu disse, a utilização para agora não me parece tão estrategicamente adequada. Talvez seja melhor prospectar a utilização do próprio SUP. Ok, muito obrigado. Obrigado, Zé. Acho que a Kátia pode tirar o mute e
Bom dia, sou a Kátia da cidade de São Paulo. Se puder compartilhar a informação, qual o volume de processos integrados com o tribunal que Santa Catarina tem? Mas para a gente ter uma noção aí de volumetria Certo. suportada. Tá. A sua pergunta, ela é bem importante no seguinte sentido. Nós optamos por iniciar o piloto na consultoria jurídica. Então, ainda nós não usamos o SUP para a integração com o tribunal. Digamos que o módulo administrativo judicial do SUP ainda não foi instalado aqui por nós, né? Esse número que você precisa, eu não tenho ele agora, tá? Para te falar, eu posso depois pegar o teu contato e te mandar qual é o volume estadual de tramitação para processos judiciais. Eu posso te mandar esse número, mas já te afirmo que o SUP atualmente não está integrado com o tribunal, porque a gente não ligamos o módulo ainda. A gente já estamos testando apenas o consultivo, que é integrado com o sistema de gestão do Estado para processos administrativos. Tá bom. Obrigada. Obrigada aí por compartilhar a sua experiência. Obrigada. Imagina, Cátia, obrigado. Acho que o Luiz pode mutar. Bom dia, gente. Luiz aqui de Campo Grande, sou diretor de projetos, né? Comigo estão a Elisete e Jorge. Eu agora fiquei com uma dúvida importante e eu queria entender o seguinte. O colega da AGU nos esclareceu de maneira bastante pertinente que não é a melhor estratégia. E aí eu preciso entender, baseado em que não é a melhor estratégia, considerando que o SEI é um sistema que está implantado, estável e funcionando, centenas de unidades das diversas esferas estão em produção, e o SUP, pelo que eu estou entendendo, está iniciando o piloto para efetivar a produção. Então, eu precisava entender melhor isso, porque eu certamente serei cobrado dessa informação de maneira extremamente incisiva. E aí eu fiquei com essa dúvida que, para nós aqui em Campo Grande, é extremamente relevante. Tudo bom, Luiz? Quando eu digo que não é a melhor estratégia, eu fiz uma ressalva em relação a, só quem pode saber verdadeiramente são vocês aí que estão instalando, né? Se vocês fizeram um estudo, se vocês estão há um bom tempo fazendo uma prospecção de instalação do SEI, se vocês têm uma necessidade imediatista de um sistema administrativo e que o SEI corrobora e atende essa solicitação, como eu disse, façam, porque só vocês podem decidir. Agora, existem variáveis importantes aí que corroboram para você não escolher o SEI neste exato momento. A primeira delas eu não sei se vocês sabem, mas o SEI foi invadido no ano de 2019 e sofreu uma invasão, inclusive com perdas financeiras, pagamentos realizados de forma fraudulenta, em um dos órgãos que utiliza o SEI. Chegou ao ponto de evoluir o ataque até chegar a uma tesouraria de um determinado órgão e ele efetivar um pagamento, o desembolso de um pagamento para Laranjas. Então, o SEI já tem essa grande, digamos assim, essa descoberta de algumas falhas. O segundo ponto o próprio presidente da República, juntamente com o ministro da Economia, estiveram num evento com o Dr. Caio e assinando uma parceria em que eles escolhem o sistema SUP, que é o Sapiens, que é o Super, que é o mesmo sistema, como eu explanei. Eles escolhem esse sistema como sendo o sistema primordial do Poder Executivo. Isso não explicitamente uma intenção de modificação, de mudança de estratégia do SEI para um novo sistema. Então, assim, se você tem um apontamento do Poder Máximo Executivo Federal dizendo que você vai alterar o seu sistema primordial, o seu sistema que você vinha utilizando há muito tempo, para mim, na minha opinião, me parece óbvio que você não seria interessante utilizar aquele sistema do qual ele está deixando de lado, né?
Agora, inclusive, a gente pode passar esse link para vocês, mas é fácil de achar. Se você procurar pelo Sistema Super BR no Google, você vai achar esse evento em que o Dr. Caio Castelhano, nosso diretor, assinou uma cooperação juntamente com o Ministério da Economia e com a presença do presidente da República. Então, são fatores muito fortes que indicam que o SEI está em desuso. Ademais, como eu disse, nós temos dentro da equipe do Super, que é o Sapiens, sendo repetitivo, mas para que seja bem entendido, dentro da equipe do Super, nós temos a equipe do SEI, do próprio barramento, de integração, etc. Então, essa própria equipe que trabalhava com o SEI, agora está trabalhando com o Super, do Ministério da Economia para dentro em comunidade com a AGU. Então, ao que tudo indica e todas as variáveis demonstram, nos parece que o SEI pode ser um sistema que vai virar legado. Então, você instalar o SEI agora não me parece uma boa estratégia, como eu disse. Obrigado, muito gentil pelo esclarecimento, e isso me deixa menos apreensivo em como abordar e esclarecer eventuais estratégias a serem adotadas aqui em Campo Grande. Muito obrigado, gente. De nada. Obrigado, acho que agora o Cleuler, né? Eu não vou conseguir ver aqui que corta um pedaço para mim, está com a mão levantada. Pode desmutar o microfone. Está me ouvindo aí, Paulo? Sim. Doutor Cleuler, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Prazer em reencontrá-lo, né? Prazer é meu. Parabéns aí a você, Daniel Parasco, aliás, a toda a equipe, né? Certo, da AGU, pelas apresentações, eu gostei demais, assim, todas elas. E a minha pergunta direta aqui, Paulo, é a seguinte. Vocês instalaram lá já o módulo consultivo, né? Em relação à base de dados, certamente os pareceres que vocês já tinham, qual a grande dificuldade de transposição disso? E como é que passou a ser agora as consultas? E se vocês, mesmo dentro do módulo consultivo, já estão utilizando algum módulo com IA do próprio SUP? Certo. Nós fizemos uma transposição mesmo, né? Uma conversão dos pareceres antigos da Procuradoria para que eles virassem repositório do SUP. Esse é um trabalho que durou aproximadamente 5 a 6 meses, salvo engano, um trabalho bem pesado, para que o procurador consiga usar a inteligência jurídica do SUP para conseguir reutilizar o seu parecer, né? Então, houve esse trabalho de conversão, né? Certamente com nossos dificultadores, porque a conversão ela nunca fica perfeita, então, com a necessidade de uma edição manual, e enfim. Então, houve esse trabalho de conversão e colocar, digamos que, migrar os pareceres do sistema antigo para o SUP. Então, isso foi feito e os procuradores hoje conseguem, lá na inteligência jurídica do SUP, reutilizar durante a produção dos seus pareceres. Sobre a inteligência jurídica, os procuradores estão utilizando a inteligência artificial, né? Acho que o Dr. Lang consegue explicar bem melhor que eu, e ele, inclusive, citou na segunda-feira os 5 níveis, né, que ele pretende atingir, salvo engano, né, nessa versão de fase de estabilização, ele não está, o Google BERT não está ainda, por exemplo, fazendo um trabalho de ordenação dos pareceres mais relevantes ou algo desse tipo, porque se eu estou enganado, alguém da AGU me corrija, por favor, ainda existe um trabalho de construção ali das tabelas de metadados ou o próprio aprendizado mesmo ali a níveis de IA para que o SUP consiga fazer esse trabalho. Acho que falta uma fase ainda para que ele consiga fazer esse trabalho de inteligência artificial. Por enquanto, ao meu ver, ele não está ligado ainda. Tá? Só complementando, Paulo, falando sobre isso, a gente tem 5 frentes aí já de implementações de IA. A gente já implementou várias coisas bacanas, como o Dr. Lang já explicou no primeiro dia. E agora a gente está no processo de criação de datasets, melhorias de modelos. Então, assim, ainda não tem uma versão, a primeira versão, vamos dizer assim,
da camada de Machine Learning em produção, vamos dizer assim. A gente ainda está em desenvolvimento dessa parte, mas já está bem avançado, já criamos bastante coisas muito interessantes e que para as próximas versões a gente vai começar a, vamos dizer assim, a ligar aí no nosso módulo principal. Ok, agradeço também aí a complementação do Leonardo, cumprimento ele também. Parabéns a todos da AGU, né? Aqui é o Cleuler falando pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. Obrigado, desculpa, doutor, pode concluir. Parabéns aí a todos pelo evento. Obrigado, doutor. Passo a palavra agora para o Daniel e continuar ali as apresentações. Obrigado, Paulo. Eu queria verificar se o doutor Caio está na linha. Doutor Caio? Positivo e operante. Ótimo. Então, toda sua, por favor, para fazer o encerramento da nossa visita. Pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer a participação de todos. Temos aqui, ao longo da semana toda, né, muitos participantes, né? O tempo todo tivemos mais de 100 pessoas e, além do primeiro dia, em especial, mais de 200. A gente vê que é um projeto grande, é um projeto robusto, é um projeto nacional, né? Em que somos todos parceiros. A AGU, logicamente, ela desenvolveu o sistema, mas que para a comunidade se fortalecer, para que a comunidade realmente tenha vida e gere engajamento, todo mundo tem que participar. Gostaria de agradecer o pessoal das PGEs, né, das Procuradorias do Estado, o pessoal das Procuradorias dos Municípios de Capitais, o pessoal interno aqui do DGE, né, o Lang, o Leonardo e o Parasc. Gostaria de dizer também que o Parasc, ele é o gerente do projeto, né, ele que organiza todas as informações, todos os próximos passos, todas as agendas, ele que está em contato com a gente direto aqui, comigo, com o Lang, para saber como o projeto vai se desenvolver, além de ser um técnico, né, capacitado para tirar dúvidas diretamente. Parasc, depois se você puder disponibilizar aí seu e-mail aqui no chat para todo mundo poder ter o teu contato. Acho que quase todo mundo já tem, né? Mas talvez algumas pessoas não tenham. Eu não sei se durante a semana foi falado em algum momento, acho que não. Então vou dar aqui provavelmente aqui seja uma boa notícia para vocês todos, que é o seguinte: a AGU, ela desenvolveu um treinamento interno aqui para os nossos usuários. É um treinamento que ele é muito comparativo, né, do 1.0 para o 2.0, mas certamente é útil para vocês. Claro que é muito melhor pegar um treinamento, ainda que não seja aquele ideal, mas já pronto, feito por outra instituição, do que algo que parta ali do zero. Ao longo dos próximos meses, a gente vai entender aqui, junto com a escola da AGU, como é que a gente consegue disponibilizar esse material para vocês. São mais de 100 vídeos, 3 horas e meia de aula. Cada funcionalidade do sistema é um vídeo específico. Às vezes o vídeo tem 3 segundos, às vezes o vídeo tem 3 minutos. Mas por isso que ele está bem divididinho assim, porque fica mais fácil da pessoa ver e depois fazer ali um exercício ali na base de homologação, na base de treinamento. Vocês tiveram a oportunidade de ver aí como esse é um sistema completo, né, no sentido de que ele atende praticamente todas as necessidades de uma procuradoria, seja na área judicial, seja na área consultiva, peticionamentos e inteligência artificial, tal. Então a gente está, né, desenvolvendo várias frentes desse sistema. A gente não quer deixar nada de fora, vamos dizer assim, e a gente tem certeza que ao longo dos anos, com o fortalecimento da comunidade, o sistema vai ser desenvolvido e atender necessidades cada vez mais, de forma mais rápida, né? Porque a gente não vai ter só a AGU desenvolvendo, a gente vai ter uma comunidade desenvolvendo. Mas, se ele é completo do ponto de vista do usuário, ele é complexo do ponto de vista interno. Acho que isso ficou mais claro, né? Foi ficando mais claro ao longo da semana. Então, ele não é um aplicativo que você entra no site ou na App Store e baixa lá o código. E tampouco a AGU vai servir, né? Esse não é o papel da AGU, servir de suporte ao usuário, suporte aos desenvolvedores. A gente faz parte de uma comunidade, a gente ajuda a tirar umas dúvidas, mas quem tem que, vamos dizer assim, correr atrás de resolver seus próprios problemas é a equipe interna de cada
de cada órgão, onde o sistema vai estar instalado. E é por isso que a gente enfatiza, e aí eu gostaria de repetir mais uma vez, que o sucesso da implantação do sistema no âmbito local, ela é diretamente proporcional à qualidade dos profissionais que forem colocados à disposição do projeto. A gente não pode ter a ilusão, ou até mesmo a inocência, né, de achar que a gente vai colocar um profissional mais ou menos, um profissional bom, mas que não é um profissional top, e achar que a gente vai conseguir instalar um sistema top, que é complexo, e atender todas as necessidades da Procuradoria. Não vai. Não vai, não vai. Então, assim, por favor, prestem muita atenção nos profissionais que estão sendo colocados à disposição do projeto. E eu acho que, assim, deve estar passando na cabeça de todo mundo assim, tá, tudo bem, a gente já viu isso tudo, né? E qual é o próximo passo, né? Quando é que eu vou ter esse sistema aqui instalado? E aí foi muito elucidativa a fala do Paulo, da PGE de Santa Catarina, a quem eu aproveito para agradecer pela participação, porque nada, assim, dizem que a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Então não adianta nada a AGU dizer que é complexo, que é demorado, que não é do dia para a noite, e assim, todo mundo fica com aquela sensação, não, mas aqui eu vou conseguir, mas aqui eu vou conseguir. Tá. Veio a PGE Santa Catarina com um profissional altamente qualificado, que é o Paulo, vocês devem ter percebido aí pela apresentação dele, pela capacidade de responder as dúvidas, e demorou quase um ano entre o internato e o uso em si, né? É bem verdade que a vontade de inovar era tão grande que eles não pararam nem a versão 1.0, eles usaram a versão 0.7, vamos dizer assim, e logicamente isso acabou dando, né, gerando um pouco mais de tempo para a implantação, mas simplesmente assim, cara, quando é que a gente vai usar o sistema na minha procuradoria? Olha, em 2022, provavelmente no segundo semestre de 2022. É importante a gente falar isso para alinhar as expectativas. Né? Não, eu quero instalar daqui para o final do semestre. Daqui para o final do semestre o sistema não vai estar nem pronto. A gente ainda está em processo de desenvolvimento do módulo consultivo, a gente nem está usando o módulo consultivo na AGU ainda. A gente ainda vai desenvolver o módulo, assim, a gente ainda vai estabilizar o módulo judicial. E fora isso, a gente está no meio da pandemia, né? A gente teve recorde de casos essa semana, recorde de mortes essa semana. Então, a gente não tem ainda nenhuma expectativa de fazer o internato. Então, se a gente não tem um sistema pronto e a gente não tem expectativa de fazer o internato, os principais passos para a gente avançar no projeto, eles estão em suspenso. Então, eu acho que durante o segundo semestre, a gente vai fazer os internatos, e aí vai fazer o internato que vai ser até melhor, né, de mais qualidade do que o internato que o pessoal já fez até agora. Por quê? Porque quando o internato for feito, a gente já vai estar com um sistema operacional. Então, quando vocês verem aqui, vocês já vão voltar para a sede, né, de vocês com um sistema no bolso, um sistema que funciona. Foi diferente do Paulo que ele teve que fazer isso na marra, né? E aí, sob esse aspecto, provavelmente vocês vão ter aí uma antecipação. Lembrando que a gente não pode fazer um internato com 50 instituições ao mesmo tempo, né? Primeiro que a transmissão do conhecimento seria com uma qualidade muito baixa, né? Quanto mais gente a gente tem aqui ao mesmo tempo, menor a atenção que a gente consegue dar a cada um e, consequentemente, menor o nível de internalização do conhecimento. Então, a gente vai fazer um internato espaçado ao longo do tempo. E a gente vai ter um critério que eu gostaria de anunciar para vocês aqui. Primeiro, existe a seguinte regra para o internato. Se vocês puderem, anotem. Não vamos fazer internato só com terceirizados. Ah, cara, mas eu contratei uma empresa terceirizada aqui que é maravilhosa. Não. Ah, cara, mas a minha empresa terceirizada aqui faz 5 anos que trabalha aqui comigo. Não. Assim, não vamos fazer internato só com terceirizados. Por quê? Porque o terceirizado, eles saem. A gente não é que a gente sabe disso, a gente vê isso, a gente vivencia isso aqui na AGU. Ele sai para outra empresa, a empresa acaba o contrato. Então, a gente não tem como
investir um tempo preciosíssimo aqui dos nossos desenvolvedores na AGU para capacitar uma pessoa que daqui a pouco vai sair. Então, qual é a ideia? É que venham pessoas que sejam, que tenham o vínculo de servidor público ou empregado público. E aí, se por um lado a gente não vai fazer internatos com pessoas que sejam só terceirizadas, por outro lado, aquele empregado público da empresa estatal, que é muito comum que tem nas PGEs e até nas PGMs, ele sim, ele é considerado tão importante quanto com a mesma capacidade, né, e validade do servidor público da própria PGE, porque ele tem um vínculo ali mais perene, né? Então, embora seja um empregado, CLT, mas a gente sabe que, na prática, não existe uma rotatividade tão grande desse tipo de profissional, principalmente quando ele já está numa empresa local lá do estado dele. E aí, assim, muita gente vai querer, já tem briga já, né? Já tem briga para ser o primeiro internato. Não, deixa eu ser o primeiro internato, deixa eu ser o primeiro internato. Qual vai ser o critério? As procuradorias que enviarem apenas servidores e empregados públicos vão ter prioridade. Então, tipo assim, olha, eu estou mandando aí para a AGU um servidor e um empregado público. Então, 2 servidores, 2 empregados públicos. Esse vai ter prioridade na frente de quem for mandar um empregado público um terceirizado. Então, só para reforçar aqui que a gente não vê com bons olhos o internato sendo feito por terceirizados. É possível? É possível. Também não vamos ser radicais, porque existem procuradorias que são muito pequenas, que talvez não consigam enviar 2 profissionais aqui para Brasília com vínculo de empregado público ou de servidor, e às vezes vir um com um terceirizado também pode ser útil, né? Mas não, só terceirizado realmente não pode. Mas assim, passado esse recado e colocado essa expectativa, né? Feito esse elemento de expectativa, nós fazemos um balanço muito bom dessa semana. A ideia inicial da gente, quando começou a semana, era que vocês, depois dessa visita virtual, fizessem uma visita física, e aí sim, só depois do internato, né, que é aquele tempo mais longo. Mas a gente está vendo que, muito provavelmente, a gente não vai precisar dessa visita física mais. Que o que a gente fez aqui durante essa semana já acaba antecipando e substituindo o que a gente falaria durante aqueles 2 dias. A gente ainda vai fazer uma avaliação disso, uma avaliação final, para saber se a visita presencial ainda é necessária ou não, mas talvez não, e aí também é um fator de adiante aí do cronograma. Então, gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, reforçar nosso compromisso com o projeto. É um projeto que ele anda passo a passo, mas ele sempre anda para frente e ele sempre anda firme. E tenho certeza que quem fizer parte do projeto vai ter à sua disposição o melhor sistema de gestão documental e controle de fluxo de trabalho do Brasil, né? Digo isso com absoluta convicção. E por que tanta convicção? Porque, primeiro que a gente já mostrou esse sistema para muita gente, para muitas pessoas, né? Pessoas que usam outros sistemas. E todo mundo dá esse reporte para a gente. E aqui no governo federal isso também é verdade. O Ministério da Economia ele já tem muita experiência ali com o SEI e com outros sistemas de gestão de fluxo documental. E ele escolheu, né, o Ministério da Economia escolheu justamente o Sapiens, né, o módulo administrativo do Sapiens, para ser o sistema que vai ser usado por todo o Poder Executivo Federal em substituição ao SEI. Então, isso é fora o prêmio Inovar e tal. Então, assim, existem vários indicativos de que esse realmente é o melhor sistema do país. E eu agradeço mais uma vez a vocês por participarem do projeto, por participarem dessa semana aqui. Eu sei que é cansativo, né? Todas as manhãs, muita gente deixou de fazer alguma coisa para estar aqui junto com a gente. E estamos aqui à disposição de todos para avançar, né? Então, agora é torcer
para que essa pandemia passe o mais rápido possível, né? Que a gente consiga voltar à nossa rotina o mais rápido possível e que a gente consiga recebê-los aqui em Brasília o mais rápido possível. Eu não sei se tem alguém aqui da PGE do Pará, mas a gente já tinha a visita agendada lá, né? Eu e o Lang, a gente ia visitar a PGE do Pará presencialmente, né? Fazer uma visita de cortesia e tal, participar lá de uma palestra. E a gente teve que cancelar, né? Ou seja, e quem estava aqui, acho que o Cleuber, né? Falou agora de Goiás, né? O Cleuler. A gente estava com os internatos aqui, em andamento as pessoas tiveram que sair, né? E foi muito triste para a gente isso. Por quê? Porque acabou impactando o cronograma do projeto. Mas a pandemia vai passar, a gente vai voltar a se encontrar, a gente vai receber vocês aqui de braços abertos, com muita energia e empolgação, e a gente vai formar essa comunidade e fazer ela acontecer. E a gente quer também fazer algumas visitas, né, nos estados, quando isso for possível, mas a gente gosta de viajar, gosta de conhecer as pessoas, gosta de tirar as dúvidas diretamente, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, gostaria de agradecer mais uma vez, né, todo mundo, a participação de todo mundo, e a gente vai se encontrar aí nos próximos meses, tomara que quanto antes melhor, e a gente vai se comunicando aqui por Zap, de forma geral, e quem quiser alguma dúvida específica, está aqui o Daniel Von Parask, para tirar as dúvidas de todo mundo, ele até já disponibilizou o e-mail dele aqui no chat. Tá joia? Obrigado mesmo, só tenho a agradecer, até mais, a gente vai se falando. Um grande abraço, vamos juntos. Obrigado, Caio. Não havendo mais perguntas, podemos encerrar. É isso. Obrigado a todos também, obrigado, doutor Caio, pelo convite mais uma vez, e com certeza é um projeto muito bom, um excelente projeto, e estamos aí. Obrigado, até mais, pessoal. Valeu, pessoal.